Olá, sejam muito bem-vindos a mais um ManaCast. Hoje eu tenho a Débora Ribas aqui, ela é psiquiatra, especialista em dependência química e hoje nós vamos falar sobre dependência em álcool na população geral e sobre o aumento de consumo entre as mulheres, as características, peculiaridades e consequências nessa população. Bem-vinda, Débora. Obrigada, é um prazer estar aqui. Esse é um assunto muito importante para mim, né? Eu sempre brinco que eu fui escolhida pela dependência química. Eu não escolhi me especializar nisso, mas de alguma maneira a dependência química me sequestrou. Ah, é? Como é que foi isso? Eu não gostava de trabalhar com dependência química, porque eu sou da USP de Ribeirão e lá tem um serviço que poderia funcionar melhor, digamos assim, com relação ao manejo, né, de alcoolismo e dependência química. Como eu tive uma vivência muito frustrante, eu entendi que eu não gostaria de trabalhar com isso. Em 2013, atendi uma paciente, usuária de álcool, e que tinha... É até legal falar sobre isso para as pessoas começarem a entender do que se trata, né, a dependência química. Era uma pessoa, uma mulher, numa situação de abandono e vulnerabilidade gigantesco e tinha uma depressão muito grande e ela fazia o uso do álcool como anestésico, como remédio para dar conta de continuar vivendo sem se matar, tá? E aí, nessa época, eu precisava tirá-la da casa dela, até porque ela ficava sozinha o dia inteiro. Infelizmente, álcool é barato no Brasil, né? E não tinha ninguém que pudesse oferecer um mínimo de suporte. Então, eu precisaria de um modelo de internação mais estendido e mais humanizado, né? Não um modelo hospitalar, não é isso. Pensei numa comunidade terapêutica, procurei a comunidade do Padre Haroldo. Na época, o padre não aceitava que um paciente fizesse uso de medicação durante o tratamento, porque o padre acreditava no primeiro modelo que justificava a dependência química, que era o modelo moral. Tanto que a associação do padre chamava APOT, Associação de Promoção de Oração e Trabalho. Então, a base do tratamento era a religião e o trabalho. Precisei fazer uma desintoxicação do álcool. Por quê? Porque o álcool dá abstinência, tá? Uma abstinência que pode evoluir para crise convulsiva e óbito. Então, a gente tem todo um protocolo com medicação para desintoxicar. Passada essa fase, fizemos a internação. Ela entrou e lá dentro ela dizia para a gestora da época, que era a Laura Fracasso, que ela estava muito deprimida, com muitos pensamentos suicidas e que ela não queria se matar, né? E que a psiquiatra dela sempre tinha explicado para ela que o início do quadro dela era a depressão, tá? O álcool era um remédio ruim, que ela usava por falta de outro. E aí a Laura pediu para conversar comigo, foi até meu consultório, eu expliquei para ela: Laura, a gente não medica dependência química, a gente medica comorbidade. Muitas vezes a pessoa tem uma outra questão muito mais complexa e grave, e ela acaba recorrendo ao álcool como anestésico, para aliviar a dor não só física, quanto emocional. Né? E essa pessoa sem nenhum anestésico, ela não tolera e o pensamento suicida vai aumentando e tal. A Laura me pediu que eu fosse até a instituição participar de um fórum de dependência química para falar sobre isso. Aí eu falei, foi meu primeiro contato, fiz uma conversa com o padre para explicar para ele, né, que meu trabalho não era concorrente com o dele, mas que expliquei que a gente não pode institucionalizar um dependente de álcool sem ter um suporte, sem ter um médico lá presente. Porque a abstinência de álcool dá muitos sintomas físicos que podem se agravar e o medicamento ele é importante nessa fase para manter o paciente vivo. O padre entendeu, o padre sempre teve uma cabeça revolucionária, né? E aí, a partir disso, a instituição passou a aceitar, graças a Deus, o uso de medicação.
né? E aí a instituição começou a me encaminhar paciente. E os pacientes gostavam do atendimento. E aí eu dizia, tá, só que eu vou indicar um especialista, porque eu não sou especialista. Não, mas o pessoal gosta do seu olhar. Aí eu fui fazer especialização. Aí eu fui correr atrás do título para... Né? Então, por isso que eu brinco que ela me escolheu. Né? Porque, de alguma maneira, eu nunca olhei para o dependente químico como um dependente químico. Olhei para um ser humano em sofrimento. Perfeito. Qual é a necessidade desse ser humano agora? Em alguns casos, a causa primária é, sim, o álcool ou outras substâncias. Na maioria das vezes não é. Tá? E eles acabam fazendo uso como se fosse medicação. Num primeiro momento funciona muito bem, depois eles começam a ter muitos prejuízos, tanto físicos quanto emocionais, familiares, profissionais, né? Que o álcool também é depressor, né? É depressor. Então, ele pode parecer um alívio inicial, mas ele acaba agravando o quadro depressivo e ansioso. Perfeito, perfeito. Qual é o perfil básico, né? Eu tenho uma revolta muito grande quando eu escuto as pessoas falando que o alcoolista é o malandro, sem vergonha, que não tá nem aí para nada, é o baladeiro, o baderneiro. Isso não é verdade. O perfil clássico do usuário do álcool é o cara ou a mulher extremamente rígido, perfeccionista, autoexigente, que quer entregar tudo com um padrão de qualidade muito grande, controlador. Então, é alguém que vive num estado de ansiedade, de tensão absurdamente alto. Quando essa pessoa experimenta álcool, o primeiro efeito é aliviar essa ansiedade. Aí ele sente, agora eu estou normal. É o jovenzinho, o adolescente super tímido que não consegue ficar na festa porque não sabe onde põe a mão, não sabe como falar, não sabe dançar, travadão. Ele bebe um pouquinho, relaxa, ele se solta, ele tem a sensação de estar normal. Tá? Então, esse primeiro efeito é relaxante, é muito positivo. Então, a chance desse perfil buscar o álcool novamente é muito maior do que a população geral. Né? Só que aí, como você bem colocou, esse primeiro efeito é relaxar. Quando passa esse primeiro efeito, ele sobe essa ansiedade para um ponto acima do que era antes. Então, ele abre espaço para fazer quadro de pânico, inclusive, depressão e todos esses outros quadros do grupo dos transtornos de ansiedade e depressão, né? Então, não é um bom medicamento, mas muita gente, é o que as pessoas têm acesso. E talvez nem tenha consciência de que está escolhendo isso como um medicamento, né? Como uma tentativa de alívio ou com um objetivo específico. Faz de uma maneira automática. Mas dentro disso que você descreve, tem uma diferenciação entre o uso com consequências agravantes ou o uso recreativo? Então, antes existiam dois conceitos na classificação. Existia o uso abusivo, tá? Que era aquela pessoa que seguia bem durante a semana, não ingeria álcool. Aí, sexta, sábado e domingo, a pessoa fazia uma ingesta exageradamente grande, perdia a noção do que estava fazendo e acabava se envolvendo em situações de violência, em acidente de trânsito. A gente chamava isso de abuso. E a gente chamava de dependência. Aquele bebedor tinha até tabela com unidades alcoólicas necessárias para ser considerado abuso e dependência. Né? Tem diferença de homem para mulher, já vou explicar por que essas diferenças. Então, as coisas eram mais separadas. A gente hoje entende que esse abusador, na verdade, ele tem uma relação de dependência, sim. Por quê? Qual é o critério que a gente entende hoje como um critério para fechar o diagnóstico para dependência? Você deixar de fazer outras coisas para priorizar aquela atividade, continuar fazendo isso, mesmo sabendo que está te trazendo prejuízo social,
financeiro, familiar, profissional, né? E uma dificuldade em se envolver em atividades que não envolvam Substância. a substância. E isso eu vou generalizar, é para Isso. tudo. Vício em jogo, comedor compulsivo, pornografia, que é outra coisa que está aumentando a incidência, né? Todas as drogas. Então, quando o controle deixa de estar na mão da pessoa e passa a estar na substância. Então, isso que antes a gente entendia como abusador, que se restringe a sexta, sábado e domingo, não tem prejuízo profissional, hoje a gente entende que não, porque na sexta-feira, se tiver a opção de uma ópera com um jantar sem álcool, ou um churrasquinho regado a cerveja, a pessoa vai preferir a cerveja não porque gosta do churrasco, mas porque tem que ter o álcool. O lazer não é bom desassociado do álcool, não consegue trazer o prazer suficiente. A gente, inclusive, a Débora já esteve aqui em outro momento, a gente falou sobre isso, né, que é desleal o prazer provocado pela substância imediato, porque ele acaba se sobrepondo aos prazeres naturais e que às vezes exigem uma dedicação até você chegar naquele ponto de realização para ter uma quantidade de dopamina, de substância semelhante, né? Então, aí cai nisso, o consumo ali da bebida parece ser muito mais sedutor do que, por exemplo, o prazer de completar uma caminhada. Qualquer coisa. Eu me lembro do documentário da Amy Winehouse, que ela ganha o maior prêmio e ela era super novinha, ela estava super feliz. E aí tem uma mensagem de áudio dela para um amigo dela, de assim, como eu queria estar feliz aqui, mas de cara limpa eu não consigo estar bem aqui. É chocante. Assim, o maior prêmio de música, o sonho dela, e aquilo não é nada perto da ausência da substância, né? Do desconforto da ausência da substância. Eu estou com uma paciente que está buscando abstinência, ela teve um quadro grave de saúde, ficou hospitalizada, quase morreu, ainda está se recuperando. E teve uma fala dela que me chamou muita atenção, que ela falou assim, eu entendi que eu não posso mais beber. Agora não dá para ter vontade de beber porque eu ainda estou com muita dor. Mas eu estou pensando, e aí a hora que ela falou isso, a fisionomia dela se entristece, ela começa a chorar. E ela fala assim, como é que eu vou fazer? Porque eu vou acordar, vai ter sol, eu vou ter vontade de ficar no sol. Antes eu abria uma cerveja para ficar no sol. Chovia, eu abria a cerveja dentro de casa. Estava frio, eu tomava a cerveja. Estava calor, tinha uma cerveja. Percebe? Então, ela perdeu a possibilidade de apreciar, quando a gente pega uma sequência de dias frios e de repente um sol fica mais quentinho, é uma delícia isso, dá vontade de ficar no sol para aproveitar. O contrário também, né? Essa seca, essa condição, esse ar tóxico que a gente está respirando. Na terça-feira eu olhei no aplicativo, qualidade do ar boa. Nossa, eu vou escancarar as janelas e entrar, deixa eu aproveitar. Então a gente naturalmente valoriza essas pequenas coisas, né? Uma caminhada, o mico que vai pegar um pedacinho de banana na tua mão, né? Que eu sei que você gosta de fazer isso. São pequenos prazeres da vida, gratuitos. E a vida é feita disso, é isso que dá significado. E é como se o álcool roubasse a graça, o significado disso. Então, é como se ela estivesse vivenciando um luto por não ter mais isso, né? E aí, isso é muito ruim, né? Porque o mérito é dela. Ela tem qualquer condição de contemplar o sol, como qualquer ser humano. Né? Sim. E aí vem também a pressão social, né? O sentimento de inadequação. A nossa sociedade estimula o consumo de álcool. O tempo todo. O tempo todo. Os encontros são regados a álcool, né, Débora? A gente na clínica há alguns anos encarou uma briga aí por conta de festival da cerveja que aconteceu
Parque do Taquaral, 9, 10 horas da manhã, que é um horário de criança, de família, né? Porque a gente entende o que a indústria sabe, a indústria de álcool sabe. O adulto que não bebe, ele não vai passar a beber por conta de propaganda, tá? A personalidade dele está definida. Então, o público-alvo sempre foi criança e adolescente. Eles são vulneráveis, tanto que durante muito tempo, propaganda de cerveja aparecia em horário de programação infantil na TV aberta e sempre com brincadeiras, o cara conquistando a mulher gostosona, o cara engraçadão, que é para dar, é a mesma estratégia que a indústria do tabaco usou lá atrás, para deixar aquela criança com a sensação, eu quero crescer logo, quando eu tiver 18 anos eu vou poder beber, eu vou poder fumar, né? E aí a gente vê toda a consequência disso. Eu vi uma propaganda esses dias, a gente olhando hoje, né, com a crítica que a gente tem, não sei se você chegou a ver, eles abriam a geladeira, saía um anão, e aí ele ia entregar aquele cigarrinho de chocolate que tinha na época da criança para as crianças. Ah, o melhor cigarro! Aí tem a menina provavelmente imitando a mãe, fazendo toda a pose com o cigarro, assim, na plateia. Você sabe que eu tenho uma lembrança afetiva, porque uma vez minha avó me deu uma caixinha dessa e vinha um menininho fumando de um lado da embalagem, do outro lado era um macaco fumando. Não sei nem o que é pior. E a gente fazia isso mesmo, assim, e pô, que legal, né? Sim. E aí tinha as histórias dos meninos que pegavam bituca de cigarro no chão, acendiam, porque, quero ser adulto. Sim, por um período, não havia assim, nem crítica das consequências disso, né? Eu me lembro, assim, de ouvir, principalmente em Minas, que a minha família veio de Minas, os pais, os avós pediam para as crianças acender o cigarro no fogão, né? Comprar cerveja. Cansei de comprar cerveja pro meu pai quando eu era pequena, na padaria. Sim. Né? Era uma coisa assim, as pessoas vendiam, não tinha... Não tinha. Eu lembro de matiné que eu ia, que era coisa de menina de 13, 14 anos. Imagina, eles vendiam bebida para todos. Não tinha coisa de 7, 18 anos, não. Não era porque era matiné. E tinha até uma crença, assim, que as pessoas falavam, não, tem que aprender a beber dentro de casa. E aí, só retomando, eu não ia entrar nesse assunto, mas a gente entrou, ele é importante também, do porquê que a propaganda vem como alvo a criança e o adolescente. Porque tem o córtex pré-frontal em formação, que aumenta a chance de dependência por baixa noção, avaliação de risco e impulso pelo prazer, né? Perfeito, super bem colocado, é isso aí. Por isso é o público-alvo... Que é o consumo nessa adolescência, que é por isso que a gente limita, não é caretice conservadora. Isso. É porque esse cérebro em formação vai aumentar a chance de um uso comprometido na vida adulta, né? E assim, gente, quando a gente fala de dependência química, todas elas, né? A única ferramenta de prevenção 100% eficaz é evitar a primeira experimentação. Porque não existe uma causa única para dependência. É multifatorial. A gente não tem condição de prever isso. Ah, tem um teste genético que vai falar mentira. Não tem condição de prever. Então, de repente, um menino de 11 anos que dá uma bicadinha na cerveja do pai só para ver que gosto tem, se ele tiver lá uma série de pré-requisitos, ele vai desenvolver uma relação de dependência. É isso que a gente quer evitar a qualquer custo. Esses pré-requisitos envolvem aspectos biológicos, Débora? Também. Tem a questão hereditária, né, genética, tem questão de estrutura familiar, momento de vida que a pessoa está passando, base, até religiosa, fator religioso é fator de proteção contra o uso de substâncias, estar inserido, estar num grupo com sensação de pertencimento, por isso que eu pego no pé dos pais de adolescentes. Seu filho está sofrendo na escola, muda agora, não espera mudar o ano. A criança tem que ter a sensação de pertencimento, o adolescente mais ainda, porque é aí que a substância ataca. Tá? Então, são muitos fatores que a gente não tem como prever. E, às vezes, numa
bobeada, a pessoa acaba tendo contato e não consegue mais parar. Sim. Às vezes até aquele que é rejeitado, o uso de substância é uma forma de virar pro outro lado, né? O bad boy, bacaninha. De estar no grupo, né, Amana? Durante muito tempo eu escutei assim, minha mãe fica pegando no pé do fulano. Fulano é meu parça. Ele é meu irmão. Né? Eu falava, ele não é teu irmão. É que se eu te chamar para ir ao cinema comigo, a gente até pode ser amigo. Mas se eu te chamar para fazer uma coisa errada, a gente vai virar cúmplice. É outra relação. Né? Isso não é amizade. Uma relação de amizade tem base em outros sentimentos. Vocês estão fazendo um grupinho aí de cúmplices que cometem infrações juntos. E aí sua mãe tá dizendo que o menino não é uma boa companhia, parece que ela tá te violentando. Né? Mas é o menino que, por alguma razão, estava isolado, né? E aí, de repente, ele encontra um que o leva para um grupinho, e aí ele passa a existir, ele passa a ser alguém, nem que seja o cara do fundão, o infrator, o ousado, né? Agora eu escuto muito a história do PED, que tá proibido, mas parece que não tá, né? No Brasil. Do vape. Falei errado, do vape. Porque assim... Então virou febre. Entre adolescentes e até adultos. Né? E adolescentes também, inclusive em banheiro de escola, né? E garoto comercializando na escola e tal, né? Que é isso que eu falo. A indústria, a minha briga não é com a substância, gente. É muito mais com a indústria. As pessoas não entendem isso. Não sou careta, não é essa questão. Mas se a gente pega a questão do tabaco, tem uma ONG, eu faço parte, a CT, Aliança de Combate ao Tabagismo, que bateu forte na indústria do tabaco. E a gente imaginava que o tabaco desistiu de lutar porque deixou de ser lucrativo. E por isso começou a aceitar algumas... não pode mais ter propaganda desse jeito, não pode ficar exposto na padaria do lado da bala, porque a criança olha a balinha aqui e o cigarro aqui, né? Hoje a gente está entendendo que a indústria já tinha entendido que o vape é muito mais lucrativo, vicia muito mais rápido, tanto que a Souza Cruz está migrando para esse mercado. Né? Eu me lembro de antes de estourar, de uma matéria do Drauzio Varela falando isso, que o vape vinha ocupar esse lugar, que ele vinha com saborzinho baunilha. Ele falou, não é o adulto que vai buscar saborzinho baunilha, é o paladar juvenil, infantil. Que vai e se aí seduzir. Virou algo até de grife, porque você tem a marca, tem o todo... com Swarovski na capinha, sabe? Assim, virou um item de grife. Então, é um problema hoje muito mais difícil de controlar do que o tabaco foi. Né? E a impressão que a gente tem da indústria, a cerveja está vendendo menos, né? No mundo, isso. O consumo de maconha nos Estados Unidos já superou o consumo de álcool, porque essa geração Z não gosta da sensação de perda de controle do álcool, porque é uma geração instagramável. Eles precisam estar bem na foto e no vídeo. E o álcool atrapalha o visual, né? Então, eles estão recorrendo a outras drogas, a outras substâncias no lugar do álcool. Aí, no primeiro momento, beleza, tá... Pelo menos o alcoolismo vai ser controlado. Então, mas presta atenção na quantidade de marca de cerveja sem álcool que está sendo lançada. Que a impressão que a gente tem é essa, que é um jeito de acostumar o paladar da meninada com a cerveja, e dizem que o gosto é idêntico mesmo, né? Para depois ficar mais fácil esse jovem passar a fazer uso da cerveja com álcool. Né? Então, a gente bate na indústria, não é no usuário. É verdade. Né? A gente não quer indústria, seja de alimento, álcool, droga, nada, escravizando a população. A gente quer que as pessoas tenham liberdade para fazer suas escolhas. E como você bem colocou com relação ao córtex pré-frontal e tal, quando a gente fala de um adulto, a gente está falando de um cérebro com outra configuração.
criança e adolescente, eles estão muito expostos a isso. Sim. E se a gente for pensar no adulto, eu sei que não existe índice de uso seguro de álcool, mas se a gente olhar para a nossa sociedade como ela é hoje, essa questão de não ter a primeira experimentação é um mundo ideal, ilusório, a gente não é essa a realidade que a gente tem. Tem como estabelecer um parâmetro do que seria um uso um pouco mais seguro e o que é um sinal de alerta de que isso está passando para algo preocupante? Quais são, a gente falou de alguns parâmetros do abandonar atividades, né? Mas tem algum parâmetro com relação à forma de consumo? Ah, se eu consumo só para relaxar, se eu intercalo o dia, se eu sinto que eu posso dizer não. Quais são as características para a pessoa entender o quanto ela deve ou não se preocupar com o consumo dela de álcool? Então, uma regrinha básica para início, para que já se aplica ao início, né? Que é onde a estratégia de prevenção tem melhor eficácia. Quando eu dou aula, eu sempre falo que o problema não está na substância, está no uso que a gente faz da substância. Eu posso ir para um casamento e brindar, porque eu estou confraternizando e comemorando, né? Então, eu estou tomando esse drink numa confraternização. Estou compartilhando esse momento com pessoas que são queridas. Ok. Eu também posso, ao longo de um dia muito difícil de trabalho, minha cabeça ainda muito acelerada, estou tensa, não consigo relaxar, e aí eu vou tomar um drink para relaxar. É esse uso como se fosse medicamento que é perigoso. É quando o álcool tem uma função. Tá? Então, o jovenzinho que viu lá um drink, você falou do cigarrinho, agora eu lembrei do Keep Cooler, né? Da minha adolescência, vendia na praia para todo mundo, e todo mundo achava aquilo normal. E tinha álcool no negócio e era com saborzinho também. A pessoa pode um dia lá com os amigos, estamos felizes, aqui maior de 18 anos, tá? Antes não. Deixa eu ver como é que é, experimentei e acabei aqui, né? É diferente de tô com a sensação de estar inadequado aqui, não sei conversar, não tô conseguindo interagir, parece que eu tô travadão, tenho a impressão que tá todo mundo me olhando, me achando meio estranho. Deixa eu beber para eu conseguir relaxar. Então, percebe a diferença? Toda vez que qualquer substância tiver uma função de trazer uma alteração no comportamento ou no sentimento, aí a gente está abrindo espaço para o risco da dependência. Tá. E essa dependência acontece de maneira diferente entre homens e mulheres? Infelizmente, sim. O mundo injusto com as mulheres. Não é fácil. Tamo juntos. O que acontece é assim, nós mulheres temos hormônios diferentes. Nós temos mais estrogênio, homens têm mais testosterona. Portanto, nós temos mais gordura, infelizmente também, e homens têm mais músculos. Então, quando a gente pega um homem e uma mulher com a mesma estatura, mesmo peso, essa mulher tem mais gordura, esse aqui tem mais músculo. Músculo tem líquido, gordura não. Então, a porcentagem de líquido no corpo do homem é mais ou menos 1/3 a mais do que a mulher. Quando os dois bebem uma lata de cerveja, no homem vai ficar mais diluído, porque ele tem mais sangue. Na mulher vai ficar mais concentrado. Então, o efeito no corpo dela é maior. Tá? A dependência acontece mais rápido entre mulheres do que entre homens. Os casos mais graves estão no público feminino, por conta dessa relação biológica. As consequências físicas, os problemas de saúde também aparecem mais rápido em mulheres do que em homens. Aí estou falando só de aspecto orgânico, físico, tá? A gente tem um outro problema. A sociedade até tolera que um homem tenha um quadro de alcoolismo, as pessoas até falam e orientam a buscar tratamento. A mulher, ela tem uma vergonha horrorosa
E ela é tratada de um jeito péssimo, tá? Então, para ela vencer essa barreira e procurar uma ajuda é muito maior do que para o homem. Sim. Né? Tanto que nós temos um modelo de tratamento que funciona muito bem, está no mundo, né? Não é só aqui, não é daqui, inclusive. O AA, que é legal, que é um grupo de autoajuda, quem tem dinheiro contribui, quem não tem, ok, pode estar lá do mesmo jeito, é um programa de 12 passos que já foi muito testado, que tem muita clínica, inclusive a clínica do Padre Haroldo usa o programa de 12 passos e várias outras comunidades terapêuticas e hospitais, né? Se você for a uma sala de AA, você vai ver que não existem mulheres. Tá? Então, a incidência que a gente vê nas estatísticas não é equivalente. Então, por que as mulheres não estão lá? Porque eu não tenho no meu consultório uma porcentagem de mulheres condizente com a participação, que existem mais homens alcoolistas do que mulheres, mas a gente não vê essa proporção em clínica. Na busca por ajuda. Exatamente. Eu li um levantamento pela Fiocruz de alguns artigos e eles discutiam isso. Eles falaram, tá, subiu a estatística de consumo feminino para 17%, e aí discutindo os fatores. Então, a mulher é julgada pelo consumo de álcool? Mas ela tem uma flexibilização agora por toda a discussão de gênero, ela trabalha, ela tem uma vida social, ela tem uma independência que ela pode ter aumentado, sim, o consumo de álcool por essa característica. E, por outro lado, pode ser que mais mulheres estejam tendo coragem de assumir que fazem o consumo de álcool, e não necessariamente que tenha mudado o número de pessoas, ou talvez as duas coisas juntas, mas de qualquer forma esse número ainda é inferior à realidade, por todas essas questões, entre reconhecer que há um problema, né, entre a declaração, todas essas questões e preconceitos, né? E tudo isso, esse exemplo que eu dei, né, de um grupo de AA, que é um grupo que acolhe, as pessoas são muito bem recebidas na primeira reunião. Aí uma mulher toma coragem, vai, ela chega lá, ela é a única mulher. E aí ela escuta do grupo, que bom que você veio. Né? De vez em quando aparece uma mulher ou outra, mas não volta. Que não se sente confortável. Né? Por isso que eu acho que falta aí grupo feminino, espaço de fala para essas mulheres, porque elas estão sofrendo sozinhas. Né? E para a mulher de uma maneira geral, ela tem um senso de responsabilidade muito grande com outras pessoas, né? Então tem filho, então ela tem essa preocupação também. Mas e se os pais da escola perceberem, vão afastar meus filhos dos meus filhos, então não posso falar sobre isso. Então muitas vezes ela vai postergando uma busca de tratamento por isso também. Tem um evento social, mas se eu disser que eu não vou beber, e se alguém desconfiar que eu tenho alguma coisa? Então eu vou beber só um pouquinho e parar. Né? E quem tem esse quadro não consegue parar, é uma característica da doença. E, gente, é doença. Isso. É doença. Acho que isso é importante, que a gente comentou ali da ideia inicial da igreja, como isso sendo uma questão moral, e isso marca a história de como as pessoas com algum tipo de compulsão, adicção, são vistas, né? Até hoje, como se fosse uma falha de caráter. Não tem nada a ver com isso. É uma doença crônica, de difícil tratamento, é extremamente sofrido. Né? Ontem eu atendi um paciente e é muito interessante, assim, ele ficou um tempo sem álcool e aí ele voltou a beber uma cervejinha só, aí rapidamente voltou para 20 ao dia. E aí a gente tinha acabado o atendimento, feito receita, agendado a próxima consulta, tinha finalizado, eu estava em pé, ele falou assim, doutora, tem mais uma coisa que eu acho que é importante te falar. Falei, diga. É que assim, eu estava em tal lugar e aí minha esposa me contou que apontou um homem para mim e me contou que ele estava devendo dinheiro para uma
idosa, e eu achei aquilo muito errado, né? E eu espanquei o cara, né? Aí a fisionomia, ele tava com uma vergonha de me contar aquilo, que eu acho que ele só conseguiu contar porque ele sentiu que era relevante demais, entendeu? E aí eu falei pra ele, mas você soltou a bomba no final? Ele falou assim, é que você não sabe o quanto é difícil contar isso pra você, né? E é isso que as pessoas não entendem. Foi uma violência desmedida, só que ele se arrependeu, ele tá com uma vergonha gigante de ter feito aquilo. Então ele não é o cara descompensado que sai por aí batendo em todo mundo e achando que ele é... Não que isso não exista, né, Amana? Sim. Mas não é o caso. Então, o que ele já se torturou e ainda está se torturando por isso, né? É um absurdo. E é isso que eu falo, que aí alguém olha e fala, nossa, você é sem noção mesmo, você é descompensado. Não, ele é doente. Inclusive porque esse é um dos efeitos do álcool no cérebro, de não medir as consequências, né? De supressão de senso moral, superego, que faz o que você dance mais solto, mas que também pode fazer o que você pegue o carro numa velocidade acima do seguro e cause um acidente. Isso, exatamente. Exatamente. Né? É neuroquímica cerebral que o álcool afetou, né? E que ele ingeriu porque ele é doente e porque ele tem uma dificuldade gigante em não fazer o uso do álcool. É isso que as pessoas não conseguem entender. Não é que ele fala, eu quero ficar bêbado hoje. Não, nem é prazeroso. É isso, tem muita coisa equivocada na internet, atribuindo, quando bebe, libera dopamina e é prazeroso. Não é, gente, isso é mentira. A dopamina, ela é liberada antes de começar a beber. A dopamina é o hormônio que, de um jeito tosco, nos transforma em seres primitivos. A gente age por instinto, tá? Então, ela é uma molécula que dá start para ação, para fazer. Não pensa, faz. A dopamina é isso. Então, a pessoa tá lá trabalhando direitinho, entregou o trabalho, se dedicou pra caramba, achou que ficou super bom, ficou esperando o elogio do chefe, o elogio não veio. Tá? Pô, frustrante, né? Achei que ele ia perceber aí que eu entreguei a mais e tal. Na hora a pessoa libera a dopamina, tá? Liberou a dopamina, você não para mais o processo, vai no automático. Aí já começa a pensar, como é que eu vou sair daqui sem minha esposa perceber? Como é que eu pego um dinheiro sem ela perceber que é para isso? Onde é que eu vou beber? Onde é que eu vou deixar a lata? Tá? Então, assim, a dopamina, ela tá antes. Quando você conversa com um dependente químico tanto que olha a fala dessa paciente quando eu falo, como é que eu vou apreciar o sol sem abrir a latinha? O que está na programação dela é abrir a latinha, é o preparo, não é o efeito do álcool. O efeito do álcool só traz coisa ruim. A partir de um nível, né? Inicialmente pode ser bom, mas isso, a partir de um nível... lá no comecinho, né? E é isso que as pessoas têm dificuldade em entender, né? Porque elas acham, não, mas é porque é bom para ela. Não, e o pior, por incrível que pareça, é que esse ruim vicia mais. A gente vai ver, infelizmente, agora isso com esses jogos aí. Esses jogos de tigrinho, essas coisas. Não dá nem de falar o nome para não dar ideia. Né? Porque, assim, as pessoas vão muito mais perder dinheiro do que ganhar. O que a gente libera de neurotransmissor na perda é muito maior do que no ganho, gente. Por isso as pessoas ficam viciadas tão rápido. E aí te dá aquela sensação, eu perdi, eu não posso ficar no prejuízo. Eu vou apostar mais e mais e mais e mais. Não tenho dinheiro. Vou emprestar do banco. Vou pegar com alguém, porque eu tenho que reverter isso. Né? O comedor compulsivo é a mesma coisa. Ele não sente prazer no final. Tem muito paciente meu que fala isso. Nossa, eu chamei o iFood e já me arrependi. Me arrependi a hora que eu chamei. Não precisou nem chegar. Entendeu? Aí come, sentindo mal, puxa, eu vou engordar, não queria, sacanagem. Então, assim, é muito mais desprazer do que prazer,
Que é a culpa também da impotência, a sensação de impotência de não ter tido autocontrole, que fragiliza a autoestima, o planejamento para mudança de hábitos. Isso. E aí cria-se o ciclo, né? Cria-se o ciclo. E assim, são doenças. Né? Enquanto as pessoas não entenderem que são doenças, tanto que a gente tem esse cuidado de não falar alcoólatra, porque alcoólatra remete à idolatria, não é isso. É uma doença, então é alcoolista. Né? E o que eu penso também, que é uma coisa importante, é assim, de uma maneira geral, a sociedade ela rotula, né? E é muito crítica. E para quem está tentando mudar com o padrão de comportamento, está tentando ter uma vida saudável, é muito ruim quando a pessoa tem um deslize e ela escuta as pérolas que a gente sabe que elas escutam, né? Cite algumas só para reafirmar, que é bom para a gente educar a população para não usar. Porque, assim, faz parte do tratamento, gente, a pessoa passar por recaída. E, assim, estamos falando de recaída num tratamento relacionado à substância, mas qualquer mudança de hábito, existe o pressuposto de que você tem que trabalhar na manutenção. Sabe a dieta da segunda-feira? Sabe a academia do 1º de janeiro? Então, é isso. A motivação inicial, o desejo de mudar não é suficiente para fazer a mudança. Ela pode ser o start, mas você precisa de um planejamento, você precisa da disciplina para fazer mesmo quando não tem vontade. Você precisa de uma organização de em que horas encaixa, que jeito que vai ser mais fácil até entrar na minha vida. Então, apontar o dedo para quem teve uma recaída só vai voltar para aquilo que a gente falou da sensação de impotência. Perfeito. E de insegurança e de que não vale a pena se esforçar para mudar. Tá tudo perdido, eu tô condenado a ser isso. Né? E assim, eu até anotei algumas pérolas que eu sempre escuto, né? Falta de vergonha na cara. Como a gente está falando, assim, em especial para o público feminino, né? Você é bêbada mesmo, você não tá nem aí pros seus filhos, você só quer beber, né? Você finge que você quer ficar com seus filhos, mas na verdade você quer ficar em casa para beber. Você não tem jeito, eu sei que você não vai mudar, né? Então, isso não colabora. A gente tem até um conceito na dependência química que é o codependente, que é algum parceiro que acaba vivendo em função da dependência do outro, então ele fica controlando. Vai beber? Tá tremendo por quê? Tá em abstinência? Ou já bebeu escondida? Por isso que tá tremendo. Isso eu escuto de várias mulheres. Se algum marido aí assistir, não tô falando de você não, tá? É que é padrão. Né? Mas é bom para identificar esse padrão, né? Sim. E que ele faz mal. Porque acho que aí a gente trazendo de novo para a pauta de gênero, tem uma diferença da posição do homem e da mulher para o relacionamento dentro do relacionamento heteronormativo, né? Ao longo da história, que a mulher tem aquela coisa de salvar a relação, do se dedicar, do amor acima de tudo. E o homem mais do o quanto ela é boa para mim. Perfeito. O quanto ela se encaixa e eu vou selecionar a melhor. Então, se ela não está entre as melhores... Vou para a próxima. Vou para a próxima ou ela que lute. Para melhorar logo, para valer a pena, para dar o direito dela de permanecer ao meu lado, né? E aí ele acaba atuando não como um parceiro dela no processo, entendeu? Fica quase que como um adversário. Sim. E para quem porque é um controle e uma ameaça, né? Assim, ó, você vai ganhar 5 pontinhos ou você vai ganhar só 2? Né? E o tempo inteiro isso, né? Então, assim, é de uma violência psíquica muito grande, né? Então, existem até grupos de apoio para familiares, né? Que é interessante até para a pessoa entender que o processo de parar é do dependente. O companheiro, ele vai ajudar muito não atrapalhando. Outra coisa que a gente vê quando a gente trabalha com famílias. A família se amolda, se acomoda
em torno da dependência de um membro. Então, quando esse membro para de fazer uso de substância, não só álcool, qualquer coisa, dá uma mexida naquilo. E o ser humano não tolera muito bem mudanças, né? Mudanças são ameaçadoras, até quando são para melhor. Uhum. Então, algumas pessoas começam a boicotar a recuperação. Uhum. Tá? Porque, ó, o elo Às vezes que tem nos... uma função familiar. Exato. O elo que nos unia passava por isso. Vai que ela para de beber e começa a cuidar da saúde, volta, né, a ter um bom aspecto, a se alimentar bem, volta a se interessar por outras coisas, né? E vai que eu deixo de ser o rei do pedaço. O necessário. O necessário. Né? Porque hoje ela precisa de mim para sobreviver. E se ela sair desse lugar? E vice-versa também. Mulheres também fazem isso com homens. Relações de duas mulheres ou dois homens também podem ter isso. Né? Uhum. É que... E até dentro da família mais extensa, né? Entre irmãos, mãe, com pai. filho. Às vezes tem aquele que de alguma forma absorve a dor da família e ocupa esse lugar, né? E o filho dependente é um filho sem condição de ir para o mundo, né? Uhum. Então a mãe segue tendo a função de ser mãe. Ela é necessária para cuidar do filho. E se esse filho fica bem e engata bem na carreira, passa a ter independência financeira, e se ele quiser sair de casa, né? Então tudo isso, gente, é inconsciente, ninguém faz isso pensando desse jeito, né? Mas são coisas que a gente vê com uma frequência muito grande. Quem trabalha com famílias, né? Tem até uma abordagem, terapia familiar sistêmica, que tem uma visão bem voltada para isso. É um padrão muito, muito recorrente. Uhum. Sim. E assim, também aparece aí nas induções de consumo feminino o burnout, o estresse da vida, né? Trabalho, filhos, solidão, muitas vezes, na maternidade solo, relacionamentos abusivos, familiares ou românticos, né? Muitas vezes o álcool entra como esse vou esquecer, vou desligar, é a única forma de eu desligar um pouco do mundo. O Gabor Maté, ele é um especialista em trauma, um médico especialista em trauma, e ele faz trabalhos com dependência química, né? Então, uma das coisas que ele diz é que o trauma é uma desconexão do ser com ele mesmo, porque é muito dolorido ser quem ele é. E aí, às vezes, a dependência vem para ocupar esse vazio dessa desconexão. Então, tem uma cena dele fazendo uma roda de conversa com mulheres dependentes químicas e elas começam a contar a história delas, todas ali, histórias bastante difíceis. E ele pergunta, o que veio a substância na sua vida? Ele fala, melhorou minha autoestima, me ajudou a esquecer do meu primeiro abuso, me ajudou a liberar a cobrança. Ele falou, então vocês não estão me relatando uma coisa ruim. Então, ela veio para ocupar um lugar bom. Isso. A questão é a consequência dela, o quanto isso vai ser bom. Então, ele tem essa abordagem, como além do que a gente falou aqui, de não só não julgar o quem está, mas como entender e chegar até ele para estabelecer uma conexão, porque ele já sabe que a sociedade inteira vai dizer que isso é errado. Isso. E dizer que isso é errado não vai fazer ele sair desse lugar. Então, assim, você chegou, ela ocupou isso na sua vida. Será que ela ainda precisa estar aqui? Perfeito. Será que nessa forma que você está vivendo, esse é o melhor caminho? Ou dá para você entrar em contato com esses teus sentimentos, com essas dores, crescer o teu ser humano de uma maneira geral, para aí você trabalhar com a substância. Então, ele não vai direto de soco na substância, como você falou, de tratar primeiro uma depressão, uma ansiedade. Isso. Ele vai cuidar da história da pessoa, inclusive em alguns momentos ele dá garantia que ela vai ter acesso à substância por um tempo. Isso, até poder ter uma evolução. Isso não significa que você não está tratando aquele quadro, gente. Não é isso. Não é isso. É que muitas vezes, se você chega colocando isso em evidência e não, tem que ficar limpo,
essa expectativa que eu tenho, o paciente não vai conseguir, vai ser mais uma frustração para ele não vai se sentir acolhido e nenhuma mudança vai acontecer. Então, não necessariamente é uma abstinência absoluta e imediata. Eu tenho uma fala né? com os meus pacientes, quando eu atendo a segunda vez, e a pessoa fala assim, parei. Eu falo, parou como? Parei totalmente, 2 meses zerado. Eu faço uma brincadeira, você está mentindo só para mim ou para você também? Porque não existe isso. Ninguém passa por uma consulta e para, magicamente. Ah, mas a senhora me deu um remédio que ajuda. Hoje, graças a Deus, nós temos medicações, Amanda, que ajudam muito, tá? Isso é coisa mais recente, aí de 5 anos para cá, que ajuda muito na fissura, na compulsão pelo álcool. Mesmo que a pessoa escorregue e comece a beber, ela não consegue continuar bebendo. Né? Mas mesmo com medicação, ninguém consegue parar de uma hora para outra. Isso não existe. Nenhuma compulsão é assim, gente. Por nada. Sexo, pornografia, jogo, comida, nada. Né? Então, o especialista, ele não pode ter essa expectativa. Né? Porque senão ele está desamparando. Isso que você falou do trauma, né? Eu já tive paciente com você, que eu tenho uma lembrança, antes de te conhecer, só conheci a Amanda no outro podcast. Tá? Ao vivo, a gente falava muito. E tínhamos pacientes em comum. E eu lembro que eu atendi uma vez uma moça e eu tirei o feedback, Amanda, no atendimento. Eu fiz uma pergunta e ela ficou desestruturada, eu entendi que eu acionei alguma ferida e estou te comunicando. Quando eu percebi, eu recuei, porque a ideia não é desestabilizar, tarará, e aí você disse assim para mim, é uma história de abuso sexual. Só que ela não está pronta para falar sobre isso agora. Né? Então, eu estou me aproximando disso, usando, achei muito legal, o desenho, né? Porque você é arte terapeuta, para muito lentamente, no tempo dela, me aproximar e para que ela consiga falar sobre isso. Porque a gente entende que só depois de falar vai ser possível ela se libertar desse trauma, né? Mas isso tem que ser feito com muito cuidado. Exato. Você não pode chegar ao paciente e falar, esse é dependente, eu sei que tem algum trauma aí, tá? Prom, enfiar o dedo na ferida que já opções, está sangrando abuso, e inflamada, cheia de pus. Exato. Né? E esse é o risco das terapias que não têm a psicologia como base. Não vou nomear aqui, porque minha intenção não é denegrir a imagem de ninguém, de nenhum tipo de trabalho, né? Mas é importante reforçar isso, porque não é só chegar até o ponto da ferida, né? Tem uma percepção do profissional que foi preparado, que estuda, para entender exatamente isso. Inclusive a hora de parar, porque a pessoa está muito frágil. E não vai ser, naquele momento, não vai se chegar ao resultado esperado se você forçar a entrada num campo que ela não consegue. Exato, vai ser desorganizador. E aí eu vou além de você. Tem que ser psicólogo, tem que ter qualificação, mas tem que ser um bom profissional. E a finalidade tem que ser ajudar o outro. É perverso quando o profissional usa a psicologia em benefício próprio, para se promover. Eu sou o cara que destrava, faço uma imersão aí, resolvo traumas em 48 horas. Isso é irresponsável. Eu cansei de atender paciente que foi para encontros num lugar aí, da sexta-noite até domingo à noite, tem inúmeros grupos no Brasil e tal, e a pessoa descompensou lá dentro. Já teve paciente minha médica que pegou o carro 3 horas da manhã, pegou a estrada, um lugar super afastado, estrada ruim e tal, porque ela surtou e... né? Porque a ideia, não, vamos levar a pessoa até o limite para chegar no trauma, porque aí a gente destrava e liberta, acesso inconsciente. Gente, está reprimido lá, é porque tem uma razão para estar reprimido. Exatamente. É porque é desorganizador entrar em contato com aquilo, é enlouquecedor. Tem que respeitar o tempo da psique. Né? Então, assim, alguns profissionais também atuam dessa maneira, infelizmente. Sim. Né? Eu tive um professor inesquecível de ética médica,
que no segundo ano de faculdade pedia pra gente foto 3x4. Ele tinha um livro ATA que ele anotava o nome de todo mundo lá da foto. E uma menina perguntou o que era aquilo. Ele falou, quando eu envelhecer, isso vai ser um guia para minha família saber que médicos procurar para mim. E aí ela falou assim, no começo do segundo ano, o senhor sabe quem vai ser bom? Ele falou, sei. Uau! E aí a gente era muito jovem, a gente não entendia, né? E ele falou assim, não existem bons médicos, existem boas pessoas que são médicos. Se não for uma boa pessoa, não será um bom médico. O mesmo eu estendo para psicologia. Muitas vezes a gente vai porque acha legal, eu vou aprender a controlar a mente do outro, tarará. Foi pela razão errada. Né? Assim, não, tem que ser, nós somos prestadores de serviço. A gente tem que estar à disposição de cuidar do outro. A gente escolheu isso. Eu me lembro, deixa eu ver se eu lembro como é que a minha professora, tinha uma professora na faculdade que ela dizia que a gente tinha que saber sair do tapete da fama. Legal. Que o nosso lugar era acompanhar o outro no Nossa, processo terapêutico. Que legal. Era se doar e vendo por onde ele precisava ir. Não é seu astro principal. Perfeito. Não é. Perfeito. Né? Então, é isso que eu questiono. Muito do que a gente vê hoje, com esse tipo de equívoco que você mencionou, de chegar já acionando trauma e tal, são técnicas dentro desses pacotes, né? Sim, e que aí vem de uma reflexão da sociedade imediatista, né? Das redes, desse estímulo de resposta rápida, todo mundo tem que saber. E às vezes a gente recebe a pessoa no consultório desse jeito, né? Em quantas sessões? O que Sim. você tem que falar? Olha, não é assim. Eu já fiz terapia, doutora, a senhora está falando para eu fazer, eu já fiz 4. Quanto tempo? A primeira eu fui umas 2 ou 3 vezes. A segunda eu fui umas 4. Né? É um processo. É um processo. Aí, às vezes, eu falo, né? Falo assim, tá, quanto tempo faz que você tá carregando isso? 30 anos? Ah, tá. Você quer que em 2 sessões isso se resolva? Não é possível. Não é possível. Você vai querer enganar a você ou a mim, né? Exatamente. Só a mim ou a você também. E assim, só para dar o desfecho dessa paciente do trauma da Mana, teve um atendimento que eu entrei com ela e eu falei isso para ela. Eu falei, a primeira vez que eu tô vendo a musculatura da sua face relaxada, eu nunca tinha visto esse sorriso no seu rosto, eu nunca tinha te visto descontraída. E aí o que ela falou para mim? É que eu consegui falar com a Mana da minha questão. Eu falei, você quer compartilhar comigo ou você prefere guardar isso para você? Eu vou compartilhar com você, eu acho importante. Né? Então, essas mudanças, elas acontecem, sim. Né? É um processo, mas elas acontecem. Não adianta ter ansiedade, não adianta acelerar, mas também não é não ter direção. Isso, né? Estamos dizendo que Deus dará. A gente Isso. sabe que tem um caminho a ser trilhado. A gente tem que estar atento, junto, de mão dada, caminhando com eles. Cuidando para chegar. É isso mesmo. E por isso que eu adoro minha parceria com a Débora. Tanto por confiar na forma como ela trabalha, tanto por poder ter feedbacks e coisas que às vezes a gente fica muito solitário na clínica, né? Para enxergar o que tá fazendo. Mas a gente está indo para o fim. E agradeço a quem chegou até aqui. Não sei se isso depois pode sair à parte ou não. Eu e a Débora estamos planejando, a partir de toda essa análise, de ver o pouco recurso que tem para o cuidado da mulher, um grupo voltado para mulheres para cuidar, né, de consumo de substâncias, de compulsões e de outras questões. Então, um grupo coordenado por mulheres, para mulheres. Isso mesmo, isso mesmo. Com muito acolhimento, pouco julgamento. É a ManaCast. Muito bom. Muito obrigada. Deixem o seu comentário, a curtida, curta o canal, compartilha, pode deixar sugestão. Estamos aqui para interagir com vocês. Débora, muitíssimo obrigada por mais esse ManaCast. Eu que agradeço, é um prazer poder bater esse papo com você, é muito bom. Obrigada, esperamos colaborar com vocês também. Um beijo, até a próxima.